Quando a Ana Cláudia me convidou para estar falando com os irmãos, ela perguntou sobre o que eu gostaria de falar e na mesma hora eu respondi um tema que eu gosto muito, é interpretação bíblica. Interpretação é uma coisa que, não só bíblica, interpretação é uma coisa que passa na vida da gente. Nós interpretamos tudo à nossa volta. As conversas, os sinais de trânsito, tudo passa pela nossa interpretação. Mas só depois eu me dei conta de que uma das disciplinas que eu ministro no seminário é chamada exegese do Novo Testamento. O que seria exegese? É uma ciência que procura interpretar de forma correta as Escrituras, no nosso caso, no Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento. Como minha formação é em Novo Testamento, em grego, eu exegeso o Novo Testamento. E depois eu me dei conta de que essa disciplina eu ministro em um semestre. Então eu tinha que reduzir um semestre em alguns minutos aqui. Então, se a gente chegar até as 6 da tarde, não tem problema, né? Que a gente já fica para o outro culto, né? Vai ser um problema resumir um semestre em alguns minutos, vai ser um problema sério. Mas eu quero ver primeiro se os irmãos estão bons em interpretação. Eu tenho um aviso aqui, por exemplo. Hoje, às 16h30, reunião da MCM, palestra com a psicóloga Rosemary. Vai falar sobre autoestima. Vamos ver se os irmãos estão bons de interpretação. O que tem hoje, 4h30 da tarde? Vocês estão bons de interpretação. Obrigado, né? Viu? Como vocês sabem interpretar corretamente. Eu vou pedir para me ajudar aí na projeção. Segundo Timóteo 2,15 fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Algumas traduções que maneja bem a palavra da verdade. O que é esse manejar? O sentido do texto ali é cortar reto, com a precisão cirúrgica, como se você fosse secar. Então não é um corte qualquer. Esse manejar a palavra de Deus, manejar de forma correta, que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo 2,15, tem a ver com ser preciso na interpretação e na exposição das Escrituras. É essa a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo e, consequentemente, a gente, a todos nós. É isso que Paulo vai recomendar que nós devamos fazer. Manejar bem, manejar precisamente, manejar como se fosse um ato cirúrgico a palavra de Deus. Mas para isso a gente precisa saber interpretar, a gente precisa saber ler, entender e interpretar essa palavra. A disciplina que eu ministro, a exegese, uma das preocupações que ela tem é tentar entender o texto, o que esse texto significou para aquela comunidade, para quem foi escrito. O que o escritor quis dizer para aquela comunidade, para aquela pessoa, para aquelas pessoas, naquela época e então. E a partir do momento que a gente consegue entender isso, o que foi dito lá e então, a gente consegue fazer uma aplicação para aqui e agora. Pode passar, por favor. Mas para isso a gente tem algumas regras. Primeiro, para quem o texto foi escrito? Esse texto foi escrito pelo pastor Osmar? Esse texto foi escrito pelo pastor Walter? Pastor Pedro? Para quem esse texto foi escrito? Segunda coisa, quem nós somos? E a terceira coisa, serve para mim? Sim, né? Serve. Esse texto não foi escrito primeiramente ou primariamente, ou a intenção do autor, quando ele escreveu, ele não estava pensando nos membros da primeira igreja batista do Porto Novo, ele não estava pensando no pastor Edmar, ele tinha um grupo de pessoas para quem ele escreveu: a igreja de Colosso, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, Timóteo, Tito, Filemão.
as 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, existia um grupo de pessoas, uma pessoa específica, para quem aquele texto, aquela carta, aquele evangelho ou Apocalipse foi escrito. Para Teófilo, como vai começar o evangelho de Lucas e Atos. Então tem uma pessoa específica para quem foi escrito, e a gente tem que estar atento a isso. E quem somos nós nesse meio entre para quem foi escrito e quem somos nós? Nós somos o destinatário primeiro desse escrito? Não, nós não somos o primeiro destinatário. Nós somos cristãos, crentes em Jesus Cristo, a quem essas escrituras servem e guiam. A quem essas escrituras servem e guiam. Então, por isso fica a pergunta: se eu não sou o destinatário primeiro, ela serve para mim? Sim, ela serve, porque aí vem a atuação do Espírito de Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo e falou para ele assim: eu te recomendo, Timóteo, que você não tome só água, mas que você coloque um pouquinho de vinho por conta dos seus problemas estomacais. Ele está falando para Timóteo, não está falando para mim. Mas em toda a epístola que Paulo escreve a Timóteo, nas 2 epístolas, tem ensinamentos valiosíssimos para a igreja de Jesus Cristo e que nos servem, amém? Então eu não sou, você não é o destinatário primeiro, mas ela nos serve sim. Por isso que aquele cachorrinho está falando assim, sim, ela nos serve sim. Pode passar, por favor. Ela nos serve. Então fica uma pergunta: não foi para mim, mas foi para mim, e agora? Não foi para mim, mas foi para mim. Não foi para mim no sentido de que eu não sou o destinatário primeiro, mas foi para mim, porque o Espírito Santo, na sua sabedoria, sabia que hoje nós estaríamos aqui tentando entender a palavra de Deus. Então foi para mim também, foi para você também. Foi para você também. A primeira coisa é entender que os livros bíblicos foram escritos por e para uma comunidade. Eu vou parar aqui um pouco e vou falar uma coisa. Eu precisava, assim, eu tenho 4,5 graus de hipermetropia, mais astigmatismo e a idade que chegou. Aquela televisão ali não serve para mim, não. Tinha que ser uma de 60 polegadas ali para mim. Não dá mesmo. Eu tenho que ler aqui porque lá não dá. Então a primeira coisa é entender que os livros foram escritos por e para uma comunidade. O Antigo Testamento foi escrito para a comunidade de Israel. Por isso nós vemos lá como essa comunidade, como essa nação se formou, os reinos, a união do reino, a divisão do reino entre o reino do norte e o reino do sul, o que aconteceu ao reino do norte, depois quando o Império Babilônico tomou o reino do sul, e tudo que foi acontecendo, porque foi escrito para a comunidade de Israel, preparando o fundo, e depois seria o pano de fundo histórico para a vinda de Jesus Cristo. O Novo Testamento foi escrito para uma outra comunidade. Qual comunidade? A nossa, dos cristãos, os crentes em Jesus Cristo. E nós temos que resgatar esse hábito de leitura em comunidade. A interpretação da Bíblia, vai falar Pedro lá na sua segunda carta, é que ela não é, as escrituras não são de particular interpretação. E nós temos que resgatar esse hábito de entender que a interpretação das escrituras se dá em comunidade, se dá no corpo de Cristo. Então, um dos problemas que nós temos hoje, na modernidade, na atualidade, na contemporaneidade, é nos esquecermos disso, porque nós somos extremamente individualistas. E nós nos esquecemos de ler a Bíblia em comunidade. Nós esquecemos de interpretar a Bíblia em comunidade, porque nós nos esquecemos que os livros foram escritos por e para uma comunidade. Se vocês pararem para pensar, de todos os livros do Novo Testamento, os 27 livros, eu tenho 1º, 2 Timóteo, Tito e Filemão, que foram escritos para pessoas. Os outros 23 foram escritos para a igreja. Os evangelhos foram escritos para a comunidade, os crentes em Jesus Cristo, com propósitos diferentes, Atos, as epístolas, as igrejas. Inclusive Paulo recomendava: essa epístola que foi lida nessa igreja, leia também na outra, e a que eu mandei para outra, leia nessa igreja. Apocalipse para a igreja, tudo.
mesmo as que foram escritas para pessoas, elas foram utilizadas nas igrejas. Então a gente precisa deixar de ser individualista e ler e entender que a Bíblia é um livro comunitário, que celebra a comunhão, que celebra a comunhão do corpo de Cristo. A outra coisa é procurar entender o que o autor quis dizer para os primeiros destinatários. Isso é um pouco mais difícil, principalmente quando a gente não tem domínio das línguas originais. É preciso ter, é bom, mas não é necessário. Existem várias traduções hoje, você pode comparar várias versões em português. Então não é uma obrigatoriedade. É bom, mas não é obrigatório, né? Para isso a gente tem comentários bíblicos para passagens que são um pouco mais difíceis. Nós temos dicionários bíblicos também. E é bom que a gente, quando estiver com um texto, estiver estudando um texto, a gente lance mão desses recursos. Que a gente não comece a pensar, então aqui eu acho que ele diz, acho não existe. Não pode existir eu acho, quando a gente está lidando com uma coisa tão séria, que é a interpretação bíblica. Vou trazer para o nosso dia a dia. Quantos de vocês já tiveram discussões porque não entenderam o que o outro falou? Porque ele falou uma coisa e você achou que ele disse outra. Porque esse ato de sair do emissor e chegar aqui no ouvido do receptor pode ter ruídos. Pode ter ruídos. E aí a pessoa fala uma coisa e às vezes você, porque não entendeu, porque não estava prestando atenção, ou porque estava pensando em outra coisa, ou por N ruídos, não entendeu exatamente o que a pessoa disse. Então você está dizendo isso? Não foi isso, não foi. Quando você vê, o Paulo já retornou. Isso é muito comum para quem é casado, né? Ou não? Lá em casa nunca aconteceu, né, Kelly? Então, isso é muito comum. Lá em casa não acontece muito porque eu não sou muito de falar. Falo muito aqui, mas quem me conhece sabe que eu sou mais de ficar quieto. Mas é comum no trabalho, na escola, em casa, a pessoa fala uma coisa, a outra entende outra, porque não soube interpretar o que o outro disse. Mas às vezes o problema não está em quem está ouvindo, às vezes o problema está em quem está falando também, porque não soube falar, não soube se expor corretamente, explicar direito. Então, com a Bíblia acontece a mesma coisa. Às vezes a gente, por uma tradução que não ficou muito boa, às vezes uma tradução de 1835, que você pega para ler, João Ferreira de Almeida, lá 1835, e às vezes tem palavras lá que você não consegue entender muito bem, e às vezes você não consegue interpretar. Então a gente não pode ter eu acho que dá problema. Não entendeu? Procura comentários bíblicos, procura dicionários. Não entendeu aquela palavra? Procura ver se tem uma outra Bíblia, uma outra linguagem, que você pode comparar as duas e chegar a entender aquilo. Não entendeu? Procura alguém, uma outra pessoa, leia em comunidade. Rumine a palavra de Deus. Não entendeu? Fique com aquilo com você até você entender. Não deixa de lado e passa para outra coisa não. Porque um outro problema que a gente tem no nosso tempo, além do individualismo, é o barulho e a pressa. O barulho e a pressa. E quando eu digo barulho, eu digo, às vezes até em situações em que a gente está em silêncio, a mente da gente está em barulho, não é? Tem um monte, você tem silêncio, eu falo, não está falando nada, mas a mente está assim. Ou não é? Você para orar e você começa, Senhor, meu Deus, o que eu ia falar mesmo? Ainda bem que o Espírito intercede por nós, né? Os gemidos deste primeiro. Porque a nossa cabeça tem barulho constante, a gente não consegue aquietar o coração diante de Deus. E a pressa. Eu gosto muito de trabalhar com tecnologia, mas tem uma coisa que eu tenho resistência com aplicativo de banco no celular. Eu sempre acho que vão me roubar o celular e roubar o dinheiro da minha conta. Até que depois de muita resistência, eu coloquei um aplicativo no banco, no celular, abri um boleto, apontei o celular para mim, estava pago a conta, eu falei, meu Deus.
Eu queria fazer assim, apontar o aplicativo para o boleto e o dinheiro entrar na minha conta. Da mesma forma que foi rápido sair. Isso não acontece. Mas a gente se acostumou com essa vida de tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. E às vezes a gente quer abrir a Bíblia, ler uma passagem, interpretá-la rapidamente, e às vezes não vem assim. Às vezes você tem que ficar com aquilo pensando por dias, por meses. É muito bom o exercício que algumas Bíblias trazem, por exemplo, ler a Bíblia todo ano. É muito bom, mas é muito bom quando você fica muito tempo com uma passagem das Escrituras até que ela se torne clara para você. Às vezes essa euforia que a gente tem de fazer as coisas rapidamente faz com que a gente não consiga interpretar corretamente a palavra de Deus. Pode passar, né, irmão? Então você entendeu, você foi lá, você entendeu o que foi dito lá, você conseguiu entender o que Paulo falou com Timóteo, ou com Tito, ou com Filemon, ou para a igreja de Corinto, porque você ficou com aquele tempo, com aquele texto, tempo suficiente para entender aquilo, e você entendeu o que foi dito lá. Mas e agora? Como que isso se aplica aqui e agora? Porque eu falei, não foi escrito para mim, mas foi escrito para mim, não foi isso que eu disse? Ou seja, eu não sou o destinatário principal, mas ela me serve, ela é a bússola que guia os meus passos, a vida eterna, amém? Então ela é para mim sim, ela é para você sim, ela é para a gente hoje. Mas para eu entender o que ela fala hoje para mim, eu tenho que entender o que ela disse para aquela comunidade lá e então. Então a Bíblia é sua melhor intérprete. Há questões na Bíblia que às vezes são difíceis de entender, mas que outras passagens explicam. A gente vai ver isso mais para frente, que há versículos que às vezes está no Evangelho que você não entende muito bem o que aquilo está querendo dizer, e quando você vai para outro Evangelho, ele está explicando aquilo. Há uma parábola, às vezes, que as pessoas não entendem, que o próprio Jesus explica aquela parábola. Então, a melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. Ela é a melhor intérprete. Segunda coisa, nunca coloque nas Escrituras as suas ideias. Eu tive uma ideia e agora eu vou procurar um texto bíblico para provar minha ideia. Você vai, né? Você vai procurar. Nunca faça isso. Isso tem um outro nome, eu dou aula de exegese. Exegese é com SX, né? Do termo exportar, expor, que é colocar para fora. Você coloca para fora do texto. Existe um outro termo que a gente trabalha que se chama exegese, que é o contrário, que você coloca no texto as suas ideias. Você coloca no texto as suas ideias. Isso é errado. Isso não é Deus falando com você através das Escrituras. Isso é você colocando na Bíblia o que você quer. E aí não funciona. Aí não dá certo. Porque você está levando para a Bíblia conceitos que são seus, aquilo que você acredita, aquela sua formação, e você pega aquilo e você só precisa de um texto que você vai forçar aquele texto para fazer com que a sua ideia prevaleça. A gente aprende quando vai no seminário uma coisa interessante, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é verdade. Porque todas as heresias que existem, ou quase todas, quando eu digo as heresias cristãs, elas nascem com a Bíblia. Por quê? Por conta disso. Porque alguém teve uma ideia, não deixou o texto falar com ela, não deixou Deus falar com ela através da Bíblia, mas ela teve uma ideia, ela procurou alguma coisa na Bíblia e foi lá e achou para isso aqui. Aí ele pega a ideia dele e usa o texto como pretexto. Tem uma outra brincadeira que a gente faz também, que a gente vai para o seminário, você já deve ter ouvido falar aqui. Texto fora de contexto serve para pretexto. Texto fora de contexto serve para pretexto. E é isso aí. Então eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia de que, devido a toda a formação que eu tenho, de família, seja lá o que for, então eu acredito que existe maldição hereditária. Aí você começa a procurar na Bíblia e você vai começar a isolar textos
do contexto em que ele está escrito, você não está se preocupando com o que o autor quis dizer para aquelas pessoas, você só quer isolar textos, e você vai pegar esses textos isolados e vai criar toda uma doutrina para provar que existe maldição hereditária. Enquanto se você pegar os textos no seu contexto, você vai saber que nenhuma maldição pode vir sobre os filhos de Deus, para aqueles que são novas criaturas, para aqueles que morreram para o pecado e ressuscitaram em Cristo. Nós não estamos mais sob nenhum tipo de maldição. Amém? Mas é assim que nascem as doutrinas divergentes. Pode passar, por favor. São assim que nascem as doutrinas divergentes. Uma outra coisa, o texto não pode significar hoje o que ele não significou lá e então. Por isso é necessário a gente entender o que foi dito lá e então. O texto não pode significar hoje o que ele não significou lá. Então, quando Paulo está escrevendo sobre os dons espirituais, por exemplo, nós ouvimos o pastor Alex falando semana passada sobre o dom de língua. E quando Paulo está escrevendo, ele fala assim, ele vai explanar muito bem lá aos Coríntios, vai falar que os dons são necessários para a edificação da igreja, porque a igreja está nesse mundo, a igreja passa por problemas, por situações difíceis com as quais a gente tem que lidar, e é necessário que Deus levante pessoas na igreja, cheias do seu Espírito, com dons diversos, para que essa igreja ela se edifique. Mas Paulo fala que quando aquele que fosse perfeito se manifestasse, os dons cessariam. Paulo só fala isso. A partir disso, pessoas começaram a colocar ideias no texto sobre o que seria perfeito. Até que um dia eu escutei alguém falar assim, não, aí a pessoa faz um exercício hermenêutico maravilhoso, assim. E começou, foi puxar do grego, do não sei o quê. E o grego tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. E a partir daí a pessoa criou toda uma teologia de que perfeito é o cânon fechado. O cânon é o quê? O cânon são os 66 livros que nós temos aqui, chamado de cânon. Né? A gente não vai tirar nem acrescentar nenhum livro aqui. Então, a gente chama isso de cânon. E a pessoa falou assim, não, o que é perfeito é a Bíblia. A Bíblia fechou, os dons não existem mais. Eu falei, mas como assim? A Bíblia fechou os dons? Não existe. Onde você tirou isso? Não, porque Paulo falou que quando que fosse perfeito se manifestasse, os dons cessariam, e a Bíblia é perfeita. Eu falei, não, espera aí, você... Paulo, quando escreveu, ele não sabia. Quando ele escreveu, Paulo não sabia que a carta dele viraria escritura. Paulo, quando escreveu, ele identificou um problema na igreja de Corinto. Ele estava em outro local, talvez em Roma, não me lembro bem, mas ele estava em outro local. Ele não tinha como mandar um WhatsApp, ele não tinha como ligar, ele não tinha como pegar um avião e ir lá rapidinho resolver o problema e voltar. Paulo vai e faz o que era comum naquela época. Ele pega, escreve uma carta à igreja de Corinto para falar, vocês estão errados, vocês estão agindo errado com relação aos dons, está querendo um ser mais importante que o outro, isso está errado, vocês estão totalmente errados. Mas Paulo nunca pensou que o que ele escreveu para a igreja de Corinto viraria a escritura com o mesmo peso das escrituras do Antigo Testamento. Então Paulo não pensou isso, não poderia ser o cânon. E aí eu falei para essa pessoa assim, não pode ser, porque não era isso que Paulo estava pensando. E existe uma regra que diz isso. O texto não pode significar hoje o que ele não significou lá. Lá não significava isso. Se lá não significava isso, não pode significar hoje. A resposta maravilhosa que eu tive, que eu nunca mais esqueci. Mas também existe uma regra que eu posso interpretar do jeito que eu quiser. Aí acabou o assunto. Porque se você pode fazer o que você quiser com as escrituras, para que ensinar a interpretação correta das escrituras? Não, você não pode fazer o que você quiser com as escrituras, sob hipótese alguma. As escrituras são a palavra de Deus e nos guiam para o entendimento correto da obra de Deus, da obra salvífica de Deus. As escrituras
Escrituras nos ensinam quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. As Escrituras nos ensinam que nós somos pecadores, os pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E se eu posso interpretar e falar o que eu quiser, isso tudo cai por terra. Então existe sim uma mensagem correta nas Escrituras, e que significou lá tem que continuar significando aqui. Eu não posso pegar e esquecer a mensagem que foi dita para aquelas pessoas e inverter isso e falar o que eu quiser. Eu não posso fazer. Leve sempre em consideração os contextos, interno e externo. Hoje eu estava falando isso lá na classe. A gente estava lendo Mateus capítulo 12, de 22 a 32, que Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estava falando que é um texto perigoso, porque existem pessoas que até hoje, às vezes se cobram, acham que blasfemaram contra o Espírito Santo, e isso traz uma angústia muito grande, porque não entendem o texto dentro do seu contexto. Todo texto, ele tem um contexto interno, ou seja, ele está ligado ao que vem antes e o que vem depois dele, no desenvolvimento do raciocínio, e ele tem um contexto externo que influenciou para que ele fosse escrito. E com as Escrituras não é diferente. Pode passar, por favor. Com as Escrituras não é diferente. Por exemplo, vamos pegar esse texto de Mateus 10:37, que é um texto um pouco complexo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, o que é isso? Jesus está ensinando desobediência aos pais? Será que Jesus ensinou isso? Jesus está falando que se você sente no coração um chamado de Deus, você é filho, e você sente que Deus está falando alguma coisa com você no seu coração, que você não tem que levar em consideração o que seus pais falam ou fazem, será que Jesus está ensinando isso? Eu senti de Deus que eu tenho que sair de casa. Deus está falando comigo. Aí eu falo, não vai. Não tem condições de sustentar, você não tem maturidade suficiente, não é bem assim. Não, mas Deus falou comigo, a Deus. E não ouve os pais, não dá ideia para ninguém. Será que é isso que Jesus está ensinando? Sob hipótese alguma. Existe um contexto interno. Dos versículos 16 ao 39, Jesus está falando de perseguição por causa do nome dele. Esse é o contexto interno. Jesus está falando que aqueles que o seguiam sofreriam perseguição, assim como ele foi perseguido, aquelas pessoas seriam perseguidas também. Esse é o contexto interno, ele está falando de perseguição. Contexto externo, o que estava acontecendo na sociedade na época em que o Evangelho foi escrito? Porque existe uma coisa que é o evento, Jesus falando, Jesus ensinando, Jesus curando, e existe uma outra coisa que é quando isso foi escrito. Então, quando isso foi escrito, foram alguns anos, mais de 30 anos depois que Jesus já tinha ascendido aos céus. Mais de 30 anos depois, aquela comunidade de cristãos primitivos, os primeiros cristãos, estava sendo duramente perseguida. É isso que estava acontecendo. Então, quando o evangelista traz essa mensagem, ele está dizendo o seguinte: você agora é um discípulo de Cristo. Você é judeu, os primeiros cristãos eram judeus, a gente tem que levar em consideração esse contexto externo. Aqueles primeiros cristãos eram judeus, eles estavam aceitando Jesus como o Messias prometido, os outros judeus não aceitavam isso, e por conta disso eles estavam sendo perseguidos. E quando um filho, isso acontece hoje ainda, no Oriente Médio, e quando um filho chegava em casa, falava com os pais e acreditava que Jesus, o carpinteiro, o filho do carpinteiro, lá de Nazaré, que morreu pregado no madeiro como um maldito, ele era o Cristo, aquela família judaica não aceitava isso. E dentro da própria casa começava a perseguição. Dentro daquela casa começava a perseguição. E aí, esse texto vem nesse contexto. Se você ama o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Porque naquele contexto, aquela pessoa teria que fazer uma escolha. Eu vou rejeitar Jesus e ficar com a minha família,
ou eu vou aceitar Jesus e pagar o preço de ser excluído da minha família. Então Jesus não está ensinando desobediência, Jesus não está ensinando insubordinação. Jesus está falando o seguinte, que em alguns lugares, em algumas comunidades, em algumas épocas, pessoas que aceitam a Jesus como Salvador são perseguidos dentro da sua própria casa. E nesse contexto extremo, que não é o nosso caso, essas pessoas têm que fazer uma escolha. Eu fico com Jesus ou eu abandono Jesus? Então, quando a gente não consegue entender esse contexto interno, que ele está falando de perseguição, e esse contexto externo, que aquelas pessoas estavam sofrendo essa perseguição, a gente começa a criar doutrinas erradas. Até hoje, em comunidades muçulmanas, algumas pessoas, quando aceitam Jesus, elas são expulsas das suas casas. Até hoje isso acontece. Há comunidades extremamente rigorosas que não aceitam, sob hipótese alguma, que seus filhos, suas filhas, creiam em Jesus Cristo. E a gente tem que interceder por essas pessoas. Porque não é fácil. Não é simplesmente cortar um vínculo afetivo familiar. Às vezes as pessoas vão parar na rua, na miséria. Porque todo o arrimo, todo o contexto social dela foi perdido. E é preciso que a igreja aprenda a abraçar essas pessoas. Pode passar, por favor. Outras considerações. Deixa eu ver que horas tem. Quando há paralelos nos evangelhos, estes podem ser esclarecedores. Por exemplo, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Algumas versões trazem assim: se você não aborrecer o seu pai, beleza, tudo que eu queria ouvir de Jesus, né? Eu quero aborrecer o meu pai, né, Maria Fernanda? Minha filha está fazendo assim para mim, ó. Vocês não estão vendo? Né? Minha filha está fazendo assim para mim. Mas não é isso, tá, Maria Fernanda? Que Jesus está falando. Mateus 10, 37, a gente acabou de ler, interpreta Lucas 14, 26. Por isso que lá no começo eu falei que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a primeira regra de interpretação. A própria Bíblia, ela é suficiente para se interpretar. Mateus 10, 37 é um paralelo de Lucas 14, 26, né, que fala assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu acabei de explicar esse texto agora, não foi? Por isso que eu botei esse texto. Estou trabalhando com esse texto. Eu acabei de explicar o contexto interno e externo, que havia perseguição. Então, o que Lucas 14, 26 está falando é justamente o que Mateus 10, 37 fala, que em alguns lugares, em algumas comunidades, as pessoas, ao aceitarem Jesus como Salvador, elas são perseguidas, e que elas têm que fazer uma escolha extrema entre a família e Jesus. Entre a família e Jesus. A igreja da onde eu venho, ela tem um trabalho, a Igreja Batista Jardim Caraí. Todo ano eles vão ao Amazonas. Isso é um trabalho que eles fazem lá todo ano. Um desses trabalhos, eles chegaram numa comunidade, e o Rio Amazonas ele é imenso, né? Você tem lugares que de uma margem você não vê a outra. Parece um mar. E tem ilhas. Então eles chegaram num local, e essa história me impactou muito quando o pastor me contou, o pastor Mauro. E ele falou que eles chegaram, que tinha a ilha lá no meio do Rio Amazonas, e que era assim, uma ficava de frente para a outra, eram duas ilhas, duas ilhotas, e que uma dava para ver a outra. E que eles chegaram numa ilha que tinha uma pessoa, só um senhor morando nessa ilha. E na outra tinha uma comunidade, mas era uma comunidade assim, tudo a mesma família, né? Local de difícil acesso, eles iam lá, cavar poços, eles vão lá cavar poços artesianos, levar assistência médica, enfim. Eu nunca fui, não sei bem o que acontece. Mas eles acharam estranho que numa ilha tinha uma pessoa só, e na outra de frente, dava para atravessar de barco, né? Tinha uma comunidade. E depois eles ficaram sabendo que essa comunidade, essas famílias que moravam nessa outra ilha, eram parentes dessa pessoa que estava sozinha. E foram entender a história.
Esse senhor estava sozinho porque um dia, há muitos anos, um missionário passando por ali pregou o evangelho e esse senhor se converteu. Ao se converter, a família dele fez de tudo para que ele abandonasse o evangelho, porque não aceitavam o evangelho. Ele não abandonou o evangelho, então eles expulsaram ele de casa. Eu vou para onde? É uma ilha? Então ele se mudou para a ilha da frente. E ali todo dia aquele senhor, de frente para a ilha onde os parentes dele moravam, ele ficava de joelho e orava pela família dele. Todo dia ele fazia isso. E ele vivia sozinho. Durante muitos anos ele viveu sozinho naquela ilha. Ali ele pescava, enfim, sobreviveu. Até que um dia outros missionários chegaram e a família dele se converteu e ele pôde voltar para casa. É esse contexto que a gente está falando. Então, aborrecer ou odiar, algumas versões mais antigas trazem odiar. Se você não odiar o seu pai ou a sua mãe, por isso que eu falo, pegou uma versão que está meio difícil de engolir? Pega uma Bíblia na linguagem de hoje, NVI, Nova Tradução na linguagem de hoje, pega outros livros que têm uma linguagem mais fácil e compara as duas, porque às vezes uma vai ajudar a interpretar a outra. Então é esse contexto. A gente precisa aprender a olhar, sabe quando você pega a Bíblia, tem lá debaixo do versículo, as passagens onde você pode ver, isso aqui também está escrito em Marcos, em Isaías. Procura olhar aquilo para ver se você não vai entender melhor. Pode passar, por favor. Quando uma palavra tem mais de um significado, deve ser priorizado sempre aquele que melhor se adapta ao contexto. Por exemplo, Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Casa aqui significa o quê? Casa. Ele está falando, fazendo uma analogia, que aquele que ouve a palavra e põe em prática é como um bom pedreiro, um bom engenheiro, que ele constrói a sua casa sobre a rocha. Ou seja, essa casa, ela não vai ser, por pior que seja o vendaval, a temporal que se abata sobre essa casa, ela não vai cair, porque ela está com um alicerce firme. Ele está falando então de uma casa mesmo. Mas em Atos 10:2, fala assim: esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Será que a casa dele dava esmola? Será que a casa dele fazia bondade? Então o que é a casa aqui? A família. É porque nessa questão da tradução do hebraico para o português ou do grego para o português, algumas versões mais antigas elas traduzem literalmente, elas não fazem adaptação. Algumas versões mais modernas já vai trazer família no lugar de casa. Vai trazer assim: esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Então a gente tem que aprender a fazer esse exercício. O que será que ele está querendo dizer aqui com casa? O que será que ele está querendo dizer aqui com casa? Quer ver uma palavra muito recorrente nas escrituras, que às vezes eu já me deparei com essa situação? Coração. Coração é um problema sério. Porque às vezes a Bíblia fala de coração, mas ela não está falando do músculo cardíaco. Ela está falando do sentimento. Às vezes em alguns contextos até da inteligência. Então a gente tem que saber fazer esse paralelo. Às vezes ela fala do rim. Mas aí você tem que entender que naquela sociedade eles achavam que o rim era a habitação dos sentimentos da pessoa. Então ela não está falando do seu rim, ela tem pedra renal, não é isso que ela está falando. Então a gente, por isso, a necessidade de um dicionário bíblico, de um comentário, para quando chega nessas passagens, que a tradução às vezes é muito literal, você ir lá e, aqui está falando de coração, mas ele está falando de sentimento. Aqui ele está falando de espírito, mas não é espírito necessariamente, é da inteligência, da mente da gente. Então é necessário fazer essas analogias. Pode passar, por favor. A passagem declara uma verdade descritiva ou prescritiva. Isso é sério, ó. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas.
Na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gideão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Isso é uma passagem descritiva. O que é isso? Ela está descrevendo alguma coisa que aconteceu. Ela não está falando para você assim: agora você pode falar para o sol quando naquele inverno estiver meio frio, quando é meio-dia, você fala assim: Sol, para! Não faça isso. A gente vai ter que te visitar, você vai ter que tomar uns remédios. Não faça isso. Ele está descrevendo algo que aconteceu quando Josué e Israel estavam em batalha. Então é descritivo, ou seja, ele descreveu algo que aconteceu. Mas o segundo não. Amai os vossos inimigos, que é escrito de propósito, tá, gente? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isso é prescritivo, isso é uma prescrição. O que é isso? Isso a gente tem que fazer. O de cima, Josué 10:12, a gente não tem que fazer. Estava acontecendo uma situação e a Bíblia descreveu algo que aconteceu. É só uma história que ela contou. Que tem princípios para a gente. Eu posso, a partir dessa história, tirar princípio. Eu não posso mais mandar o sol parar, até porque o sol não para. Né? Eu não sei, agora a Terra é quadrada, eu não sei mais o que funciona agora eu estou meio perdido, né? Na minha época a Terra era redonda e ela girava em torno de si mesma e em torno do Sol. Agora ela está no quadrado, eu não sei mais o que acontece. Mas enfim, eu não posso mandar, mas eu tenho, a partir desse... eu não acredito nisso não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a partir desse texto, eu sei o seguinte: um princípio eu tiro daí. Que em momentos de batalha muito renhidas, muito fortes, batalhas muito difíceis que eu estiver travando, eu posso clamar a Deus que me dá a vitória. Amém? Então, o texto descreve uma vitória que Josué teve quando ele clamou a Deus. E esse princípio eu trago para mim e para a minha igreja, através dessa descrição. Agora, quando Jesus fala assim: você tem que amar o seu inimigo, você tem que fazer o bem a quem te odeia. Ele não está contando uma história de alguém que estava sofrendo e que nesse sofrimento ele foi lá e a pessoa que estava perseguindo a ele amou tanto que fez o bem para ela. Ele não está contando uma história, ele não está descrevendo uma história, ele está prescrevendo. Quando você está doente e você vai ao médico, ele prescreve uma receita, não é? Então, quando ele prescreve uma receita, ele não fala assim, ele não pega a receita e faz assim, começa a contar uma história para você. Não, ele fala assim: ó, você vai tomar, sei lá, não sei o nome de remédio não, diazepam, tofonil, alguma coisa assim, você vai tomar Novalgina, vai tomar um Sorrisal, tem que tomar esse Sorrisal para passar isso aí. Ele está prescrevendo para você o que você tem que fazer. É uma prescrição médica. Isso que é uma prescrição. Você tem que fazer isso. Então, se você não seguir a risca o que o médico prescreveu naquela receita médica, você não vai ficar curado. Você vai continuar com azia, você vai continuar resfriado, sei lá, você vai continuar doente, porque você não deu atenção à prescrição médica naquela receita. Então, isso são textos prescritivos que tem na Bíblia. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Não é descritivo, isso é prescritivo, isso é receita médica de Jesus para a gente ter uma vida cheia do Espírito Santo. É a receita de Jesus: ó, façam isso. Vocês querem viver cheio do Espírito Santo? É assim, ó. Não fala mentira, não espalha fake news. Hoje eu estou com isso na cabeça, né, gente? Falei disso lá na classe. Porque fake news é mentira e o diabo é o pai da mentira. Então, a prescrição de Jesus, a prescrição das Escrituras. Pastor, mas como que eu vou saber se esse texto ele é prescritivo ou descritivo? Pelo próprio contexto. Aí entra
contexto interno e contexto externo. O próprio contexto, você vai entender se aquilo é uma história ou se aquilo é uma prescrição. O próprio contexto vai te ensinar isso. Por exemplo, Paulo está preso. Paulo e Silas estão presos e por volta da meia-noite, como todo preso, né, não tem nada para fazer, eles estão cantando. Está lá na cadeia cantando. E a cadeia, assim, não era tão bom quanto o Bangu hoje, era pior, né? Era muito pior. Então, eles estão lá na cadeia, meia-noite, não tinha nada para fazer, Paulo e Silas estão cantando e de repente tem um terremoto, está lá em Atos, as portas se abrem, aí o carcereiro fugiu todo mundo. Eu vou me matar. Eu vou me matar. O carcereiro, ele tinha que dar conta daqueles presos, até com a vida dele. Esse é o contexto externo. Ele era responsável por aquelas pessoas. Se eles fugissem, ele e a família dele iam pagar aquele preço por aquilo. Não tinha inquérito administrativo para verificar o que houve. Não, ele ia morrer. Já que eu vou morrer, minha família fica salva, eu me mato. Qualquer coisa eles me mataram e fugiram. E quando ele vai se matar, Paulo grita lá de dentro: não te faça nenhum mal, nós estamos aqui. E aí aquele homem vai, cuida das feridas de Paulo, que ele tinha sido açoitado um pouco antes, né? E ele pergunta assim, o que ele precisava fazer para ser salvo? E esse ser salvo tem um contexto muito maior do que simplesmente ir para o céu. Ser salvo é muito mais do que isso. Tá? E Paulo vai falar para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. E o quê? Isso é um texto descritivo. Ele está descrevendo como a salvação chegou na casa daquele homem. Esse texto está descrevendo que Paulo, estando preso, mesmo estando preso, ele ainda louva a Deus. Através desse louvor acontece algo sobrenatural, miraculoso ali. Aquele homem fica com medo e pergunta como ele poderia ser salvo. Paulo fala: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então ele está simplesmente descrevendo o que aconteceu. Quando a gente não entende isso, a gente acha que esse texto é prescritivo, ele está prescrevendo assim: se você crê em Jesus, você e toda a sua casa vai ser salvo. É o que nós queremos. Eu quero que toda a minha casa seja salva. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho mais de racionalidade, quando isso aconteceu há cerca de 2000 anos, se acontecesse exatamente assim, nós nem estaríamos aqui mais, todos seriam cristãos. Pela simples observação, nós sabemos que nem em todas as famílias, quando um se converte, todos se convertem. Nós sabemos disso. Pelo contrário, às vezes acontece aquilo que a gente mostrou, a divisão na família. E eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas profundamente decepcionadas com Deus. Profundamente decepcionadas com Deus. Porque Deus não cumpriu na vida dela essa promessa. E aí você tem que sentar e gastar algumas horas para explicar para a pessoa que não é uma promessa de Deus para ela. Que é um texto descritivo que estava descrevendo algo que aconteceu ali e que, sim, pode acontecer conosco. Pode sim. Eu posso crer em Jesus Cristo e através de mim, a minha casa toda ser salva. Você pode acreditar. Quando você acredita em Jesus Cristo, pode sim acontecer. Mas não é um texto prescritivo, não quer dizer que tenha que acontecer. Entenderam a diferença? Então eu vi pessoas muito decepcionadas com Deus, porque a minha família, porque o meu pai, porque o meu filho, se Deus prometeu, ele tem que cumprir. E às vezes essa pessoa chegava num nível de decepção tão grande, que às vezes estava quase abandonando ela e o Evangelho, porque para ela Deus estava mentindo, porque ela não entendeu essa diferença entre o que o texto descreve e o que o texto prescreve. E aí você tem que ter um exercício com essa pessoa e explicar
não foi uma promessa de Deus para você, especificamente. Tudo isso que eu estou falando para vocês, tem um destinatário principal. Esse texto ele pode sim ser aplicado a gente, ele serve para a gente, isso pode acontecer com a gente. Nós oramos para que isso aconteça nas nossas famílias e cremos que Deus é poderoso para fazer isso. Mas se não acontecer, não é culpa de Deus. Esse texto está apenas descrevendo o que aconteceu lá. Qual é o princípio? O que é prescritivo desse texto? Que quando eu creio em Jesus Cristo eu sou salvo. É isso que esse texto ensina. Esse e tantos outros. Consegui me fazer entender, pessoal? Amém. Eu sempre pergunto isso, né? Bom, pode passar, por favor. Porque é uma questão de interpretação, né? Às vezes a gente fala uma coisa, vocês interpretam. Às vezes por conta de quem está falando, por conta do emissor. Quando se trata de parábolas, eu não tenho como trazer para os irmãos todo tipo de interpretação. Evangelho tem um tipo de interpretação, livros históricos, relatos apocalípticos, cada um tem uma interpretação, mas não tem como eu fazer isso com os irmãos em alguns minutos. Não tem como eu fazer isso. Já são 11h30. Eu estou no começo do... brincadeira. Vamos falar da parábola. Uma parábola é um tipo de comparação. E na comparação estão presentes 3 elementos. A coisa comparada, o tópico, por exemplo, o reino dos céus. A coisa com que se compara, a imagem, por exemplo, o grão de mostarda. E o ponto central da comparação, o ponto de semelhança, o crescimento. Então é importante também observar se quando Jesus conta uma parábola, se ele mesmo dá a interpretação dela nesse evangelho que ele contou ou em outro evangelho. Às vezes Jesus faz isso. Ele mesmo dá a interpretação da parábola. Então a gente tem que ler, sempre procurando nos evangelhos principalmente, os paralelos, as passagens paralelas. Pode passar, por favor. A parábola do grão de mostarda. Olha o tamanho dela em relação a um dedo. Disse ainda: aqui compararemos o reino de Deus. Coisa comparada. Ou que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, ou seja, o reino de Deus é o tópico, o grão de mostarda é a coisa comparada. Né? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças. E lá ainda tem, né? Cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então isso é uma parábola. A parábola é algo mais ou menos assim, que você coloca ao lado, uma imagem que você coloca ao lado, para poder fazer uma analogia, fazer uma comparação. Então Jesus, a gente fica discutindo o que é o reino, e Jesus explica o reino de uma maneira muito simples. Mas ele não tem como falar para os discípulos o que é o reino. Ninguém entenderia o que é o reino de Deus ou o reino dos céus, é a mesma coisa. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Mas não tem como Jesus chegar e falar assim, descrever o reino de Deus na sua glória, na sua magnitude, na sua grandeza, e a gente colocar isso aqui dentro da cabeça é impossível. Toda vez que a gente fala de Deus, das coisas concernentes a Deus, a gente tem que abaixar o discurso para a gente poder entender. Não tem como a gente falar de Deus no nível da grandeza de Deus. É impossível. Então o que a gente precisa fazer? A gente meio que precisa falar por analogia, a gente precisa meio que trazer Deus para o nível da gente, para as coisas que a gente conhece, para a gente poder entender ou ter uma visão, como Paulo vai dizer, como por espelho. Por que como por espelho? Porque eu não consigo olhar diretamente, eu vejo um reflexo disso, eu não consigo entender. Por isso Paulo vai falar que quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu coisas que eram impossíveis de se descrever. Por que eram impossíveis? Porque não há palavra humana que consiga descrever a grandeza de Deus. Não há.
Então, para falar das coisas de Deus, a gente tem que abaixar o discurso. E a gente fala por analogia, por comparação. Então, Jesus não tinha como explicar o que era o reino. E aí ele, em toda a sua sabedoria, ele usava de coisas do dia a dia, daquela comunidade que eles entenderiam, uma comunidade de pescadores e de agricultores. Então ele vai usar de comparação para que eles entendessem. E aí Jesus vai falar: você já viu um grão de mostarda? É pequenininho, mas quando você semeia, aquilo dá uma hortaliça enorme, grande. Já viram um campo de grão de mostarda, como é linda, com tudo amarelinho? O reino dos céus é assim. Ele começa de forma insignificante, mas ele vai crescer a ponto de tomar o mundo inteiro. Jesus estava falando ali o seguinte: como que o Evangelho começa, meus irmãos? Existe um homem desconhecido do Império Romano. O Império Romano dominava de Ocidente ao Oriente, o maior império que já existiu. Aquele império não tinha a menor ideia do que acontecia em Nazaré. O que é Nazaré? Nazaré não é nada. Roma vai se preocupar com o que está acontecendo em Nazaré? Não vai, né? É meio que pensa assim: será que os Estados Unidos estão preocupados com o que está acontecendo no Congo? Ou em uma vilazinha lá dentro do Congo, eu nem sei onde fica o Congo. É mais ou menos assim. Então, ali naquela cidade insignificante de Nazaré, numa família pobre, de carpinteiro, tem um homem que começou a falar sobre o reino de Deus. Tem um homem que, por volta dos 30 anos, mais ou menos, largou a sua profissão de carpinteiro, reuniu alguns discípulos e começou a falar: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque vocês herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, os humildes. Bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos. Esse homem está ensinando esse tipo de coisa, e Roma não está nem aí. Roma está preocupado com questões geopolíticas. Mas lá nesse lugar em Nazaré, esse lugar insignificante, esse homem começa a fazer essas coisas. Começa a curar pessoas, começa a libertar pessoas, começa a ressuscitar pessoas. Até que ele começa ali, já chega em Jerusalém, a fama dele, Jerusalém já é diferente, né? Chega em Jerusalém, é mais ou menos assim, chegou no Rio de Janeiro, aí já o negócio fica diferente. Ali o pessoal já está sabendo o que está acontecendo. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é matar esse cara, vamos matá-lo, e a gente resolve o problema. Fica tudo como antes. Não tem convulsão social, não tem Jerusalém não se liberta, Israel não se liberta, a gente mata ele e acabou. E assim fizeram, mataram, só que ele ressuscitou. E a partir da ressurreição desse homem, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Evangelho, o Espírito Santo vem com poder sobre os discípulos dele, e o Evangelho começa de Samaria, Judéia, Síria, Índia, Roma. Então aquilo que começou de forma insignificante lá em Nazaré, lá na Galiléia, hoje o mundo inteiro conhece. Hoje o Ocidente divide a história em antes e depois de Cristo. Assim é o reino de Deus. Aquele grão de mostarda, aquela coisa insignificante, cresceu tanto, que hoje nós nos abrigamos nele. Amém? Mas Jesus não tinha como falar isso para eles, então ele usa uma comparação. Então, quando você estiver lendo uma parábola, não se fixe naquilo que é comparável, se fixe naquela analogia que é feita. Então ele está usando isso para falar disso. Faça a comparação que é feita, tá bom? Pode passar, por favor. Travou? Pode passar. Então, irmãos, antes de encerrar, eu brinquei com vocês quando eu falei que estava no começo, já está no final. Para a gente ir caminhando para o encerramento, é importante interpretar as Escrituras. É importante interpretar o que o outro fala. Como eu disse no começo,
A nossa relação como pessoas, como igreja, como família, no emprego, ela se dá através da interpretação. Nós interpretamos os dados que chegam, nós interpretamos leis, nós interpretamos o que é ensinado na escola, nós interpretamos o que o outro fala. A interpretação é essencial para um relacionamento em paz, para um relacionamento que nos leva ao crescimento. Muito mais importante a interpretação das Escrituras, para que a gente caminhe, para que a gente cresça segundo a imagem de Jesus Cristo. E Pedro vai dizer o seguinte: suas cartas, as de Paulo, ele está falando com relação às cartas de Paulo, tá? Pedro está citando as cartas de Paulo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Pedro disse: as cartas de Paulo têm algumas coisas difíceis de entender, então a gente precisa saber interpretar, né? As quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro 3,16, segunda parte. Então Pedro está falando, é nesse contexto que ele vai falar que nenhuma profecia de particular interpretação. Pedro está falando isso. Que existem coisas que Pedro reconhece. Existem coisas na Bíblia, nas Escrituras, que são às vezes difíceis de entender. E que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que ter esse cuidado de não querer passar batido, correndo. A gente tem que se deter naquele texto, até que a gente não entenda. A gente não pode colocar no texto o que eu acho. Não façam isso. É melhor falar: eu não sei, eu estou procurando entender. Não coloque o que você acha, porque quando você faz isso, você torce as Escrituras para a destruição. Por isso nós vemos tantas denominações acontecendo coisas absurdas, porque eles colocam no texto, eles não tiram do texto o que o texto diz, eles colocam no texto o que eles acham que deve ser colocado. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ver, porque passou nas redes sociais. Eu vi numa determinada igreja as pessoas no estado de êxtase, e tinha ali o líder delas, eu não sei se era pastor, apóstolo, semideus, eu não sei como é que ele se nomeia, né? Então aquela pessoa estava assim, como eu estou aqui no culto, e tinha uma fila enorme. Tem coisas que a gente pensa e fala assim: eu já vi de tudo, não vou ver mais nada, né? Mas aí você é surpreendido. Mas eu não vi de tudo. E tinham algumas pessoas assim que davam auxílio àquele pastor, e as pessoas que estavam na frente estavam recebendo oração, estavam, assim, óleo, um monte de coisa, e quando eu vi, eu não acreditei. Aquele pastor, ele pegava e bebia água, e diante, desculpa o que eu vou falar, tá? Diante daquele, tinha um outro homem assim, com a boca aberta, ele jogava aquela água na boca, de sua própria boca, para aquela pessoa. Eu, quando vi aquilo, eu falei: não é possível. Não é possível isso. Como que alguém faz isso? E o pior, como que alguém se submete a que façam isso com ele? Mas por que isso acontece? Qual é a base? Onde esse homem tirou uma base para poder fazer isso? Onde? Porque ele torceu para a própria destruição dele e daquelas pessoas que estavam ali. Ele torceu a Escritura. Então, meus irmãos, interpretação é coisa séria. Interpretação que o outro fala, para que a gente viva em paz. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir é um exercício. Eu falei de 3 características aqui no começo que a nossa contemporaneidade tem: individualismo, barulho, ruído e pressa. Tem muitas outras, mas eu vou me deter nessas 3. A pessoa que é individualista, que a sua mente está sempre ocupada com barulho, com eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, e com a pressa de fazer as coisas, ela não sabe ouvir. Ela não sabe ouvir ninguém.
e ela não sabe ouvir Deus quando Ele fala nas Escrituras. A gente precisa voltar a um tempo em que a gente não tinha tanta coisa distraindo. A gente precisa aprender a caminhar com Deus no ritmo dele, voltar a caminhar com Deus no ritmo dele, mais lento, mais devagar. A gente precisa aprender que a Bíblia é um livro comunitário, que a gente tem que aprender a deixar o individualismo e viver em comunhão, a ler a Bíblia em comunhão, em comunidade, a interpretar a Bíblia em comunidade. Porque nenhuma profecia de particular interpretação, ou seja, não há aqui, por exemplo, Pedro não está se opondo ao que Lutero vai ensinar depois, o livre exame das Escrituras, não é isso. Ele está falando assim, você não pode, quando ele fala nenhuma profecia de particular interpretação, ele está falando justamente, você não pode achar que o que você acha é o que o texto diz. Não é particular, o texto não é seu. O texto não é seu, o texto é nosso. O texto é nosso. Ele não é seu, ele é nosso. Não é o que você pensa, não é o que você acha que o texto tem que dizer, não. Então a gente precisa aprender a ouvir. E se nós acreditamos que Deus fala conosco através da sua palavra, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Amém? Eu não me recordo, acho que esse é o último. É o último? Não? Então passa, por favor. Esse é o último, né? O mais importante, depender de Deus. Mas, pastor, tudo isso que o senhor falou, contexto interno, contexto externo, eu acho que eu não consigo muito bem lidar com esse tipo de coisa. É claro que nós somos pessoas diferentes. Mas eu vou contar para vocês uma última experiência. Essa é boa, essa não tem porcaria não, tá, gente? Essa é boa. Quando esse que eu vos falo se converteu, no longínquo ano de 1991, quando muitos de vocês aqui não eram nascidos, eu fui abençoado por Deus com acho que uns 2 anos de desemprego. E foi o tempo que eu mais me dediquei a ler as Escrituras. Eu tenho um irmão que também é pastor, ele é pastor da Igreja Batista Central no Pulo Bandeira, pastor Eduardo. Na época ele não era pastor ainda, mas já estudava muitas Escrituras, já tinha feito seminário, e ele tinha muitos livros em casa. E eu, como Deus me abençoou com esse tempo grande de desemprego, eu ficava em casa lendo a Bíblia. E toda vez que eu não entendia alguma coisa, eu chamei, o nome dele é Eduardo, eu chamo ele de Dudu. Aí eu pergunto assim, o que significa isso? Ele nunca me respondeu. Ele falava para mim assim, lá na minha estante tem um livro tal, que fala sobre isso. E graças à estratégia dele, em 6 meses eu tinha lido toda a Bíblia e mais alguns livros de teologia. Eu lia da hora que acordava até a hora que ia dormir. E uma vez eu percebi que eu não estava entendendo muito. Até que eu li em Tiago, isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Quando eu li esse versículo, eu parei na hora e fiz essa oração. Eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo entender muita coisa que eu estou lendo. Então, a tua palavra diz que se eu tenho falta de sabedoria, eu tenho que pedir ao Senhor, que o Senhor vai dar. E eu fiz essa oração. E a partir dali eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendia antes. Algumas coisas, lendo a Bíblia, elas me vinham à mente, e depois quando eu ia pegar comentários bíblicos, era exatamente aquilo. Quer dizer, eu tinha tido um entendimento e depois só vinha se confirmar que era aquilo. É claro que a partir desse momento eu não simplesmente agora o Espírito vai me falar, eu não preciso ler mais. Claro que não, tem a minha parte também. Eu continuei lendo, eu continuei estudando, eu continuei avancei nos estudos, fazer faculdade, fazer seminário, porque senão também é a nossa parte, né? É a nossa parte. Mas o que eu quero dizer é que você está com o texto das Escrituras, você está meditando nesse texto. Vou voltar, não tenha pressa. Não tenha pressa de sair do texto até que você não entenda. Não corra.
Você vai ter essa vida e mais a eternidade para aprender tudo sobre Deus. A eternidade é coisa, muita coisa. Então não tenha pressa. Fique nesse texto. Leia, medite. Porque bem-aventurado é aquele que medita dia e noite. Não, diz no salmista. Medite no texto. Fique com ele até você entender. E peça a Deus sabedoria que Ele dá. Mas continue fazendo a sua parte, estudando, lendo, inquirindo, perguntando. E hoje a gente sai daqui sabendo um pouquinho mais do que ontem, e amanhã a gente vai saber um pouquinho mais do que hoje, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então eu termino com esse versículo, com essa exortação, com essa prescrição de Tiago. Se você acha que não consegue entender o que as Escrituras dizem, aprenda a aquietar-se. Não seja individualista. Não seja individualista. Fique em silêncio diante de Deus. Medite na palavra de Deus e traga a sua dúvida para a comunidade. Não seja individualista. Vamos ler em comunidade. Venha para a escola dominical. Venha para os cultos. Vamos tirar as nossas dúvidas juntos. Amém? Eu não consegui resumir no semestre, não consegui. Mas são 10 para meio-dia. Eu sei que vocês costumam ter um tempo, não sei se está fazendo, de perguntas, mas já são 10 para meio-dia. Como é que a gente faz? Esse tempo? Né? Então vamos seguir. Eu vou fazer o seguinte, como já está um pouco tarde, eu vou deixar livre para os irmãos que quiserem, escrevam, deixe pergunta que depois eu respondo, tá? Eu não sei como, eu passo para o pastor, eu passo para o pessoal, ou eu respondo se os irmãos quiserem me perguntar, porque se a gente for parar agora para fazer esse perguntas e respostas, vai ficar muito tarde, né? E algo dentro de mim que clama, né? Algo dentro de mim que clama para que a gente encerre, né? De nós, né? Então, o Espírito falou, né? Meus irmãos, obrigado. Espero que tenha sido satisfatório para vocês. Espero que tenha conseguido contribuir para o crescimento da igreja. Amém? Obrigado.